Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a este webinar. Espero que se encontrem todos bem e todos em segurança. O meu nome é Sofia Moreira e sou consultora de marketing da Hidra. Neste webinar vamos falar sobre a obrigatoriedade que as empresas têm de comunicar à autoridade tributária um ficheiro com informação comercial e contabilística, denominado por SAFT, que é proveniente do ERP das empresas. Vamos ficar também a conhecer os impactos do não cumprimento desta obrigatoriedade. Vamos também ver como ter a certeza da informação que está a ser enviada à AT e ainda se o ficheiro SAFT será ou não aceite para a entrega da IES. O Colby conta também com uma nova versão e nos próximos minutos vamos então mostrar-lhe o novo ambiente, mais moderno e mais intuitivo, e as novas funcionalidades desta aplicação, nomeadamente o carregamento dos ficheiros SAFT com o acompanhamento dos passos, a gestão avançada de ficheiros SAFT carregados, análise contabilística e financeira com comparativo até 4 anos, exportações para Excel avançadas. Pronto, estas são algumas das novidades, das novas funcionalidades. Para este webinar contamos com a Susana Ribeiro, da Hidra, com o Tiago Gaspar e com o Bruno Silva, ambos da empresa Petapilot. Enquanto fazemos a apresentação, podem ir colocando as vossas dúvidas no espaço do lado direito do ecrã e estas serão devidamente esclarecidas no final da sessão. Resta-me apenas informar-vos que esta sessão está a ser gravada e vai ser enviada a todos os participantes. Bom dia a todos, Susana, Tiago, Bruno. Antes de mais, agradecer ao Tiago e ao Bruno pela disponibilidade. Susana, podemos começar por ti? Sim, Sofia, muito bom dia. Vou partilhar, para quem não conhece a Hidra ou para quem já conhece, alguma informação atualizada sobre a empresa. A Hidra é uma empresa que implementa soluções tecnológicas na área de gestão, nomeadamente soluções Microsoft. Tem atualmente 7 competências destacadas, divididas entre Gold e Silver, por várias áreas. Tem mais 14 anos de experiência neste setor, conta com mais de 60 pessoas e tem, neste momento, 2 filiais em Lisboa e outra em Vila Real e tem a sua sede em Braga. Em termos de soluções, como parceiro Microsoft, a Hidra centra a sua atividade em toda a oferta Microsoft, portanto, desde a componente Microsoft 365 e a Cloud Azure, onde desenvolvemos projetos baseados em SharePoint, em Exchange Online, em todas as plataformas, digamos, de produtividade no âmbito de Microsoft Office 365. Desenvolvemos também projetos na área de CRM, designado por Customer Engagement, com os módulos de Sales, Customer Service, portanto, todas as componentes, digamos, da área de relacionamento com clientes. Implementamos o ERP da Microsoft Dynamics NAV, designado mais recentemente como Dynamics 365 Business Central, e também todas as componentes da Power Platform, desde o Power BI, Power Apps e também o Power Automate. De forma bastante importante, implementamos soluções adicionais a esta oferta Microsoft, que tem uma importância fundamental para a atividade, na medida em que vai aportar mais valias e novas funcionalidades aos nossos clientes. Destes produtos adicionais, destacamos o Colby. O Colby hoje vai ser apresentado como uma plataforma de auditoria digital e tax compliance, e neste âmbito a Hidra presta serviços numa primeira fase de configurar a solução ao nível das várias empresas, utilizadores e permissões, e depois dá formação, quer a nível de administrar o sistema em si, quer aos utilizadores sobre todas as funcionalidades da solução. Adicionalmente, apoiamos as empresas na submissão dos seus ficheiros SAFT e na interpretação e na correção dos erros que possam surgir. Sendo esta solução independente do ERP que cada empresa utiliza, temos neste momento clientes que utilizam quer o ERP Microsoft, quer outros ERPs conhecidos e disponibilizados no mercado. Temos vindo a fazer estes projetos. Passava então a palavra ao Tiago Gaspar, que nos vai apresentar e vai descrever, digamos, quais as principais funcionalidades da solução Colby. Muito bem, Susana, muito obrigado. Se calhar vou só pedir aqui para colocarmos a nossa apresentação.
Ok, portanto, o meu nome é Tiago Gaspar, portanto, eu represento aqui a Petapilot. Efetivamente, o nosso foco é o Tax Compliance e a auditoria digital da informação, cada vez é maior, a nível, é mais exponencial a nível de volume e mais complexa a nível da sua panóplia de fontes de dados que existem disponíveis, e por isso cada vez mais soluções digitais como a que vamos falar hoje é fundamental. Portanto, agradeço desde já o convite da Hydra e é um prazer estar aqui convosco. O nosso DNA acaba por ser efetivamente resolver os problemas que as empresas vão tendo nesse mundo de informação cada vez mais vasto, e onde é quase praticamente impossível, aliás já é impossível hoje, o fazer de forma manual, e cada vez mais ferramentas que de uma forma universal, que chega à totalidade da informação e não só uma amostra, consegue efetivamente identificar problemas não só nas próprias empresas, como também nas múltiplas geografias onde elas possam operar. Hoje em dia assistimos a uma grande, não só ao tal exponencial da informação, mas também à evolução do sistema fiscal. Portanto, a autoridade tributária portuguesa é uma das mais sofisticadas a nível mundial até. O exchange digital de informação é cada vez mais forte, cada vez mais procurado que ele aconteça de uma forma standardizada e de uma forma de preenchimento automático de declarações, de maneira que não só torne eficiente esse processo, mas também ao mesmo tempo torne mais fácil a auditoria desses dados. E contudo evoluímos para um mundo de desmaterialização, sem cada vez menos papel e mais informação de forma organizada e standardizada, que possa ser efetivamente daquela forma auditada. Então, e aí que então nós temos essa experiência e é o nosso DNA de atuação junto aqui com o nosso parceiro integrador, com a Hydra. Portanto, eu vinha-vos falar um pouco talvez da problemática mais relevante do momento. Portanto, uma das perguntas que mais faz é saber se a sua empresa tem que comunicar à AT, se vocês sabem que a empresa tem que comunicar à AT um ficheiro com toda a informação, não só a comercial, que já é necessária desde 2013, mas também com toda a vida da empresa, ou seja, todos os registros contabilísticos que são provenientes do ERP. Em jeito de brincadeira, a gente costuma dizer que hoje estamos a passar por uma espécie de e-contabilidade, não é? Não existe esse nome formalmente, mas o que aconteceu em 2013 com o e-factura, com a obrigatoriedade de reporte mensal das faturas, é o que vai passar a acontecer e está a começar com efeitos de 2020, entrega em 2021, a obrigatoriedade de reportar toda a vida da empresa através do SAF da contabilidade, neste caso anual, enquanto que o da facturação é mensal. Portanto, e isto obviamente tem todo o footprint de toda a vida da empresa, o que ela fez durante todo o ano. E pronto, e naturalmente é importante perceber-se quais são os impactos do não cumprimento desta obrigatoriedade. Assim sendo, a melhor forma de descontar isto é através de um problema real, e contar uma experiência de um caso do João, que é um CEO de um grupo de empresas, e do António, que é um CFO, e de uma assistente, que é a Noémia. Portanto, o João foi surpreendido ao saber pelo CFO que a AT tinha notificado a existência de erros nas transações comunicadas à própria AT, portanto, neste caso através do ficheiro SAFT e também de facturação, e o João pergunta, o João CEO, que pouco entendido na matéria, pergunta, mas isso não é aquilo que a gente já faz há vários anos com o e-factura, com a nossa facturação? Eles responderam, sim, mas já apenas com a facturação, agora passa a ser efetivamente necessário o reporte da contabilidade, e para isso o preenchimento da IES a partir do ano 2020 e anos seguintes. E a questão que se coloca é, mas afinal o ERP não devia tratar destes problemas? Quer dizer, numa primeira nível, até sim, em certo ponto, mas estamos a falar de várias camadas de verificação, muito mais amplas, muito mais vastas, mais profundas,
em que não é responsabilidade do RP o identificar e, portanto, nós chegamos a problemas profundamente, que pode ir até 10 níveis, enquanto que se calhar um RP vai fazer algumas validações no primeiro nível, ou de segundo até, e não consegue dar a mesma fotografia tão detalhada e tão relevante como será necessário fazer sobre uma auditoria profunda a um share de report para a AT, com informação tão fina e tão completa. Então aí existe a necessidade, efetivamente, mas de que forma que a gente então efetivamente se poderia evitar este problema de ser notificado pela AT sobre problemas no SAFT, efetivamente só através de uma validação prévia, profunda e completa dessa informação constante do fecheiro. O CFO, portanto, o João ficou surpreendido, portanto, o CFO tinha essa consciência, mas não sabia que até atualmente tinha a capacidade de auditar digitalmente todas as transações do fecheiro. Resultado, uma exposição fiscal muitas vezes desnecessária, porque a maioria das questões tratadas eram erros, não eram propriamente questões de fraude, eram erros, portanto, que não se sabia que a empresa tinha, e por isso, ao ser surpreendido com essa notificação, a empresa que nem sabia que esses erros tinha, ainda mais surpreendida ficou. Portanto, daí a importância de trabalhar montante e de se trabalhar com ferramentas que possam identificar efetivamente esses erros e corrigi-los atempadamente, preferencialmente mensalmente. Todas as empresas com quem nós trabalhamos, elas implementam este diagnóstico mensalmente, ou seja, no closing mensal, para que se houver erros e se houver problemas detectados, eles sejam passíveis de ser corrigidos nesse próprio mês de forma tempestiva. Portanto, conclusão, essa situação expôs este grupo de empresas desnecessariamente, a exposição fiscal, começam os questionamentos, começam as questões desnecessariamente, perguntas que depois podem levar a outras questões, e aumenta assim o risco de disputa com a AT desnecessariamente e risco de coimas por erros e não submissão da IES. Consequentemente, a informação também que está a ser comunicada vai distorcida, portanto, não só para a AT, mas também depois da AT, ela segue para diversos organismos, como a gente sabe, o Registro Comercial, o Conservatório do Registro Comercial, o INE, Banco de Portugal, enfim, existem efetivamente muitos organismos que recebem essa informação que é reportada através da IES, do fecheiro SAFT da contabilidade, pelo que a informação fica distorcida em mercado. Ou seja, se efetivamente ela não estiver bem construída, ela até pode estar bem no RP em certo ponto, mas na forma como ela depois é gerada no fecheiro não está correta. As taxonomias não estarem adequadas, ou os saldos de encerramento não refletirem os saldos de abertura mais as transações do ano, e isto vai distorcer a informação em mercado, que depois não se vai coordenar com a informação do relatório de contas que é produzido internamente pela empresa e depois para os seus leitores das DIEFs. Depois, o que é que temos ainda em termos de problemas gerais? Portanto, isto aqui estamos a falar de erros não só de várias camadas, mas também não só erros de integrações automáticas do ERP. Portanto, estamos aqui a falar de erros manuais, portanto, ou seja, estes são erros constantes, que podem acontecer a qualquer momento, e não é só no início, quando vai-se fazer um diagnóstico ou um fecheiro, ou há informação que está a ser reportada, que vamos verificar. É importante que isso seja feito de forma contínua, porque os erros são contínuos, acontecem todos os dias, as pessoas manuseiam a informação todos os dias, e é natural que eles aconteçam não só de uma forma em relação às integrações automáticas, mas também em relação aos erros manuais. De resto, o que é que vos posso falar aqui é que depois, no final de tudo, o que é que acontece é que todos eles só ficaram com a visibilidade dos problemas quando a AT analisou os dados enviados no SAFT e quando ela recebeu essa notificação. Portanto, e no final de tudo, no fundo é como se quase toda a gente assobiasse para o lado e no final, a Noémia, mais conhecido como Noeminha, é que ficou como a culpada. Portanto, isso é só para explicar um pouco a surpresa que acontece, que nós temos vindo a deparar-nos com os clientes com quem a gente trabalha cada vez mais, especialmente, obviamente, grandes empresas, médias para grandes empresas, onde estas situações são reais. Avançando aqui um bocadinho, portanto,
algumas perguntas que têm surgido, que nós queremos trazê-las aqui para a sessão. Portanto, uma delas é: conseguimos gerar um fecheiro de SAFT de contabilidade sem erros? E aí temos sim, mas não verifiquei nada se estava correto. Ou então não consegui, o fecheiro é muito grande, tem milhões de lançamentos. Esses são os problemas mais comuns e que é aqui que nós, efetivamente, temos este DNA e é aí que a gente pode ajudar-vos nesta perspectiva de Tax Compliance. Outra pergunta: temos a certeza que a informação a entregar à AT é a mesma que temos no RP, evitando assim uma disputa tributária? Resposta: tenho, mas nunca validei a transação, o que novamente, como falamos há pouco, é quase impossível hoje, sem uma ferramenta de diagnóstico a nível digital e completa. Ou então não, mas já a partir do RP está a ter esse problema. É a tal questão que a gente falou há pouco: o RP só vai a um nível muito básico, no sentido desta validação da perspectiva de Tax Compliance. Outra pergunta: temos a certeza que o nosso SAFT está aceito pela AT para assegurar a entrega da IES? No valor da AT não vejo erros da estrutura, mas tenho a certeza que será aceito. Ou então, no RP consigo validar os saldos à data, mas não os saldos iniciais, nem os juros finais antes e após o apuramento. Portanto, são as questões comuns que começam a surgir aqui e, efetivamente, deixam no ar uma nuvem de incerteza. Outra pergunta: fomos confrontados com a entrega do SAFT numa inspeção tributária? O inspector pediu, mas não sei o que é que ele fez com ele. Portanto, é outra questão que surge. Ou seja, antigamente a AT não tinha capacidade de auditar os fecheiros SAFT, dados, seja pela sua forma, a sua infraestrutura em si tecnológica, seja através da sua capacidade dos inspectores, que era mais reduzida. Hoje a AT já duplicou, para não dizer triplicou, a sua capacidade humana de inspeção e se muniu de diversas ferramentas como esta, de fazer inspeções bastante profundas sobre a informação que é reportada para a AT. Portanto, e hoje já tem essa capacidade de auditar o fecheiro, fecheiros de grande dimensão, e usá-lo nas suas auditorias, nas suas inspeções fiscais, que anteriormente teria mais dificuldade pelo paradigma em que se situava. Pronto, eu acho que aqui o que eu vos queria falar era, em termos de história e de enquadramento do que é o COL e o que é que nós fazemos e de que forma que a gente vos pode ajudar nesta perspectiva de Tax Compliance e auditoria digital, está aqui resumida, e penso que o ideal agora é passar aqui um pouco da nossa experiência a nível do que a gente tem feito nas empresas mais especificamente, e também um pouco uma espécie de uma demo que vamos fazer do novo interface, que efetivamente está muito mais clean, muito mais ágil, tem mais funcionalidades do que tinha já o anterior, e com isto tudo a gente efetivamente traz aqui um fortalecimento daquilo que é a proposta de valor, para ajudar as empresas a estarem mais, anteciparem os seus erros, corrigirem-nos de forma eficiente, e é o que eu costumo dizer, é a tal questão é como ir ao médico, não é? Portanto, e o médico diz-me: tem aqui uma dor, mas eu não sei no que é que tu tens. Ok? Sim, senhor, então vocês vão ter que fazer aqui uma série de exames, série de diagnósticos, e é aí que exatamente nós entramos. Nós somos o diagnóstico completo, e com esse diagnóstico completo, não é? Ataque, os exames de sangue, análise de sangue, tudo isto é efetivamente o diagnóstico que nós fazemos de um ponto à outra sem falhar de transação. E com isso a empresa percebe efetivamente, ou seja, o médico consegue apontar quais são os problemas e quais são os medicamentos, quais são os remédios, quais são os tratamentos necessários para corrigir cirurgicamente, quando muitas vezes a pessoa nem sequer sabe, ou seja, se não fizer um exame médico, eu não sei o que é que eu tenho. Portanto, é exatamente isto: poupa tempo e poupa energia e poupa litigância, eventual litigância, até com as fiscais no futuro. Com isto, passaria aqui a palavra ao meu colega Bruno para... Tiago, só desculpa interromper. Entretanto, surgiu aqui uma questão. Eu sei que disse que as questões ficavam para o fim, mas se calhar esta aqui até encaixa um bocadinho nessa série de perguntas que acabaste de fazer. Se temos um RP que nos faz a contabilidade e a faturação, as respectivas validações e o respectivo SAFT, não percebi como podem surgir erros. Talvez se me der 1 ou 2 exemplos. Isto é uma pergunta que acabou de surgir. Sim. Assim, existe uma diversidade muito grande do tipo de erros que pode surgir.
Portanto, um primeiro caso, por exemplo, é na geração do ficheiro. Uma coisa é o que está no RP, outra coisa é o que está gerado no ficheiro, ou seja, a forma como foi estruturado o próprio ficheiro SAFT pode ter problemas que podem ser muito diversificados, pode ter problemas a nível da própria estrutura, da sintaxe, pode ter problemas em relação ao formato dos dados que lá constam, podem faltar dados, ou seja, existe uma panóplia de informações que podem estar bem no RP e no ficheiro não estarem corretos. Primeira coisa. Outra questão que pode surgir é quando temos problemas, porque assim, o RP apenas faz as validações primárias em relação a este tipo de assunto. Portanto, não vai à profundidade de fazer análises substantivas, por exemplo. Ou seja, saltos contra a natura, não é responsabilidade do ERP identificar saltos contra a natura, não é? Agora, se eu chego ao final do ano e eu tenho ali um saldo que é contra a natura, para a AT é importante perceber o que é um contra a natura. Quando eu digo contra a natura, é esperado que o saldo tenha uma natureza de débito, ou crédito, ou uma dupla natureza. Imagina que é esperado que a natureza seja de débito e de repente a natureza é de crédito no final do ano. O ERP não tem essa responsabilidade de barrar essa questão, mas a AT, na sua análise, tem a legitimidade de questionar porque é que aquele saldo é contra a natura. Portanto, é este tipo de situações que obviamente se ramificam por muitas más que se colocam em cima da mesa. Ok, obrigada, Tiago. E também temos um exemplo, Tiago, por exemplo, que vemos que é sistemático também acontecer de erros, que é contas que não têm taxonomias ainda associadas. Isso também é um erro bastante frequente e também o ERP também não tem essa capacidade, efetivamente, de identificar essa falha. Sim, assim, é o que eu digo, a gente tem pouco tempo para dar exemplos de todos os géneros efetivos, mas eu diria que o ERP vai apanhar 10 a 15% das questões em nível do reporte que são requeridas e que são, no fundo, podem expor a empresa a nível do reporte de informação e a nível do tax compliance. Portanto, o resto tem que ser realmente a empresa a fazer este trabalho através de verificações e de rotinas e da utilização de ferramentas como esta. Ok, Tiago, obrigada. Se calhar passávamos então para o Bruno. Olá, muito bom dia a todos. Sim, eu já agora vou pedir, por favor, Tiago, se puderes, tem aqui a apresentação também, se puderes parar a partilha, eu partilho aqui e continuo, exatamente. Eu já agora, antes de mais, eu vou ter aqui a oportunidade, eu vou só enquadrar um bocadinho, mais em concreto, o nosso posicionamento e enquadrar aqui um bocadinho o que é que temos feito com algumas empresas e a seguir vou mostrar-vos e tocar só aqui num ponto importante que é, hoje vamos tocar no caso de uso concreto do SAFT PT, na problemática de ter um SAFT válido para o pré-preenchimento da IES, mas o Colby temos outras localizações e depois vou passar de seguida a mostrar-vos efetivamente no Colby quais é que são os tipos de erros, ok? E vou-vos dar aqui 2 ou 3 exemplos em concreto de erros que não são visíveis no ERP, nem são um âmbito digamos, de atuação do ERP e que uma ferramenta ou melhor, o Colby em si, portanto, uma ferramenta de auditoria, vai mostrar-vos quais é que são, efetivamente, todos os erros que estão contidos no ficheiro SAFT, ok? Mas pronto, só para perceberem um bocadinho, antes mais, o meu nome é Bruno Silva, estou cá a representar a Petapilot, contando só aqui um bocadinho a nossa experiência. Na Petapilot nós trabalhamos com diversas autoridades tributárias, incluindo a portuguesa, a lituana, a ucraniana e a húngara, ok? Só para terem a ideia do que é que temos vindo a fazer ao longo do nosso percurso, nós na Hungria demos a oportunidade de fazermos a definição da própria estrutura do ficheiro SAFT. Como sabem, o ficheiro SAFT cá em Portugal já está, entrou em vigor, foi adotado, em 2008, e portanto, e desde essa altura que as empresas e os ERPs a operarem cá em Portugal teriam que emitir o ficheiro SAFT conforme portaria SAFT na altura, portanto, vamos na versão 1.04, começamos na versão 1.01. Portanto, mas na Hungria, estava eu a dizer que demos essa oportunidade para definirmos a estrutura do ficheiro SAFT, aplicando aqui o nosso know-how, também para melhorarmos aqui alguns aspectos, com base na experiência que temos noutras
noutras geografias, nomeadamente em Portugal e na Lituânia e noutros países. No segmento das empresas, só para terem uma ideia, nós trabalhamos desde pequenas empresas a grandes multinacionais. Alguns exemplos que vos posso indicar, temos aqui posso-vos indicar a Volkswagen Auto Europa, a própria Sonai, a Jerónimo Martins, a Aeroportos, a Saint-Gobain, a OMI é uma multinacional, para usar aqui exemplos de duas multinacionais, a OMI é uma multinacional suíça, que é líder na produção de minerais, a Telia é uma telco, é uma multinacional sueca e que está em diferentes países bálticos e inclusive também está na Lituânia. Falando aqui também de outros exemplos para terem uma ideia, temos o Grupo Vision, temos a Transdev, a Leica, Rádio Popular, Mendes Gonçalves, que é com a marca Paladin, como conhecem, o Inatel, a Olympus, a Salsa, portanto, os irmãos Vila Nova, a Barbosa Almeida, a Manita Walk, portanto, a Lise Plana, a Amtron-Alfa, portanto, são conjunto de empresas que temos vindo a conquistar, peço desculpa, são empresas que temos vindo a conquistar e obviamente também aqui muito em parceria com a Hidra, ok? Pronto, e só para terem aqui uma ideia, recordo-me que há alguns anos atrás, nós iniciamos aqui o nosso percurso também com a Delta, ok? A Delta tinha um problema muito específico e respondendo também aqui claramente à questão que foi colocada, no caso da Delta, eles têm como várias empresas têm também, eles tinham aqui uma problemática de integração dos documentos de faturação que vinham dos POS das próprias carrinhas que andavam a distribuir o café pelos estabelecimentos e havia aqui uma duplicação na integração destes documentos no ERP central, no ERP, neste caso, do sistema de contabilidade. O que fazia com que isto não era detectado e não foi detectado em termos de ERP e nós estivemos lá e iniciamos a nossa caminhada com a Delta Cafés desde essa altura, desde 2016, já lá vão quase 5 anos, em que bastou gerar um fecheiro SAFT e carregá-lo no Colby e verificamos logo essa situação, obviamente depois aliado também aqui à nossa experiência, como referi, em trabalharmos em diferentes regiões e com diferentes ficheiros, digamos assim, porque, como sabem, o SAFT, embora sendo uma norma da OCDE, cada país depois, portanto, aquilo é um guideline, depois cada país adota a estrutura, portanto, à sua medida, digamos assim, ok? Isto também, e para não vos lançar muito, mas para terem também aqui uma ideia, nós temos a experiência de trabalharmos com e tratamos de grandes volumes de dados, ok? Como todos sabem, Jerónimo Martins é um grande grupo de retail em Portugal e não só, portanto está espalhado pelo mundo inteiro e, portanto, nós trabalhamos com milhões de transações e portanto, a Jerónimo Martins é cliente de Colby e, portanto, usa o Colby para auditar os fecheiros e para garantir a qualidade da informação que tem dentro do fecheiro SAFT. E para usar também uma noção do alcance também e daquilo que também temos vindo a fazer com algumas empresas, por exemplo, no caso da Telia, que é uma tal multinacional, a telco multinacional sueca, nós estamos a resolver o problema para além da complexidade do volume de dados, ok? Também temos cá em Portugal a nós, Comunicações, que também é a nossa cliente, recordo-me agora, mas no caso da Telas tem a problemática de extrair dados do próprio ERP, que não conseguem fazê-los. Na Lituânia não é o requisito dos softwares estarem certificados para o emitir, cá em Portugal mas nós estamos a ajudar a Telia nesta questão de extrair dados do ERP, ok? Validar esses dados que vêm do ERP que não são validados lá, portanto não é âmbito nem tem forma de o validar lá. Portanto, validamos estes dados originais que vêm do ERP e estamos a produzir também o fecheiro SAFT e a auditá-lo, ok? Portanto, temos aqui um end-to-end, portanto, um full cycle entre temos os movimentos, os dados transacionais no sistema, no ERP, e nós estamos a fazer o full cycle tax compliance, digamos assim, com a Telia, que é um dos exemplos com os quais estamos a trabalhar. E depois, para além disto, nas multinacionais, portanto, temos aqui a experiência e temos o Colby tem também outras localizações, já vos vou mostrar e vou-vos explicar o que é isto, mas de ajudar estas multinacionais a cumprirem com diferentes requisitos legais em diferentes países onde estão a operar, ok? Pronto, isto para terem aqui uma ideia, e eu vou-me focar e vou-vos mostrar já a seguir o sistema, portanto, o Colby, nova versão,
focada no SAFT PT, ok? Mas basicamente, para terem uma ideia, o Colby tem adaptações, nós chamamos, portanto, são localizações, para cumprir com os respectivos requisitos legais e integrações com diferentes autoridades tributárias em diferentes países. Só para terem uma ideia, o Colby está preparado, tem, portanto, a funcionalidade de integrar, por exemplo, com a autoridade tributária de UK, ok? Que é o Making Tax Digital for VAT, em que o Colby, o software, neste caso, o Colby está certificado para comunicar com a autoridade tributária do Reino Unido. Ou seja, em alguns casos, nós estamos a integrar, por exemplo, também com a autoridade tributária espanhola, com o sistema da autoridade tributária da húngara. Portanto, só para ter aqui uma ideia, em alguns casos integramos diretamente, noutros integramos diretamente também, mas temos que estar certificados pela própria autoridade tributária, ok? Pronto, isto só para vos, antes de ir para o sistema, só para vos dar aqui uma breve ideia. O Colby, aquilo que vos vou mostrar é o nosso ambiente de qualidade, okay, digamos assim, o nosso ambiente de demo, onde temos habilitados anonimizados. O Colby, depois vamos deixar ficar aqui um slot de tempo para algumas questões que vocês vão colocando, mas basicamente o Colby, nós disponibilizamos o Colby na cloud, ok? Portanto, ou seja, em cloud partilhada, ou em alguns casos podemos também fazer em cloud dedicada, ou seja, é para uso exclusivo do próprio cliente, ok? Para vosso uso exclusivo, e em alguns casos também, casos específicos e sob consulta e análise do nosso lado, podemos também disponibilizar o Colby on-premises, ou seja, instalado dentro da vossa infraestrutura, ok? Portanto, a infraestrutura dos clientes. Eu não me alongar aqui muito mais, eu vou passar para o sistema, ok? E vou mostrar-vos aqui o Colby. Digam-me só, por favor, se conseguem ver o meu ecrã que tem o browser, onde tem o Colby, por favor. Sim, Bruno, já está. Conseguem? Pronto, só para garantir que eu partilhei o ecrã todo. Sim, senhor. Pronto, isto, pegando aqui um bocadinho, pegando na história e no exemplo real que o Tiago contou anteriormente, e para vocês perceberem também que as mais-valias da ferramenta, se o João, o CEO e a sua equipa, neste caso o António Fonseca, que é o diretor financeiro, e não a Noeminha, ou Noémia neste caso, que a Noeminha não tem culpa, ou seja, a culpa não é minha nunca, não é? Portanto, mas não falando da Noémia, falando aqui da equipa, portanto, tanto do João, do CEO, como dos seus, do seu diretor financeiro e também, precisamente, do seu diretor de informática, se eles tivessem o Colby, na altura, antes de enviarem o SAFT de forma cega, digamos assim, ou de forma, uma espécie de uma black box, e mandar informação para a autoridade tributária, eles tinham a oportunidade de analisar e de aferir precisamente que tipo de erros é que estão contidos no fecheiro que é gerado a partir do ERP. Só para terem uma ideia, já vimos cá esta área de consolidação da informação, mas só para terem aqui uma ideia, o processo inicia-se, portanto, com a geração do fecheiro SAFT no ERP, okay? Portanto, como sabem, todos os ERPs que operam cá, portanto, que trabalham cá em Portugal, que emitem faturas e registram contabilidade, têm que estar certificados para emitir o fecheiro SAFT. Portanto, se nós viermos do processo de carregamento e a introdução de dados, é um processo muito simples. Os dados podem vir, inclusive, cá parar automaticamente, ou basta arrastar para aqui, ou selecionar aqui um ou vários fecheiros e posso carregar cá a informação, ok? Basta-me carregar aqui no botão carregar fecheiros. Como viram, é só arrastar para aqui os fecheiros e o Colby começa a fazer, portanto, o processamento que tem que fazer já vos passo a explicar. Isto só para terem uma ideia. Nos casos de autofaturação, nós temos esse cenário também de autofaturação. Trabalhamos com alguns clientes que têm autofaturação com centenas de fornecedores aos quais se autofaturam. O processo de carregamento de dados é feito de forma automatizada, ou seja, eu, enquanto utilizador, não tenho que pegar nos fecheiros e arrastá-los para cada uma das empresas que fazem parte, portanto, neste caso, dos meus fornecedores, ok? Portanto, os dados podem ficar parar automaticamente. E neste caso, no caso do grupo de empresas que o João lidera, eles bastava-lhes arrastar, como disse, para aqui o fecheiro, não tinham que se preocupar se o fecheiro é um fecheiro com um tipo de fecheiro neste caso, se é um fecheiro integrado, se é um fecheiro de contabilidade, se é um fecheiro de faturação, qual é que é o período que estavam a exportar, inclusivamente qual é que é a versão do próprio fecheiro SAFT. Portanto, o Colby gera autonomamente, ok, todas estas questões e consolida a informação
e garante a sua integridade, ok? Portanto, isto é garantido no Colby. Um exemplo, se vocês arrastam um fecheiro, por exemplo, de um ano inteiro e depois tem uma atualização qualquer no último período de dezembro, basta-vos exportar o período de dezembro e o Colby vai consolidar a informação e garantir a sua integridade, ok? Como podem ver aqui já agora no meu ecrã, nós, neste processo de carregamento, nós temos aqui um fecheiro que é inválido, ok? Portanto, este fecheiro tem problemas de estrutura, ok? O que invalida a sua interpretação, ok? Ao passo que aqui o fecheiro estruturalmente está correto, portanto, importa diferenciar aqui estes dois tipos de erros. Um tipo de erros são erros estruturais em que o fecheiro não está de acordo com as regras definidas na portaria, ou seja, com a estrutura do próprio fecheiro. Outra questão são estes fecheiros aqui em baixo, que dizem importado, em que o fecheiro estruturalmente obedece ao que está definido na portaria para a versão do fecheiro, mas pode conter, e tem aqui inconformidades, se bem estão a reparar, inconformidades que têm problemas, ou têm potenciais incongruências na qualidade dos dados contidos no fecheiro SAFT, ok? Pronto. Só para terem aqui também já agora uma ideia, no processo de carregamento o Colby valida em primeira instância a estrutura do fecheiro, ok? Neste caso disse-me que este fecheiro está inválido, portanto não conseguimos interpretar a informação que está, porque o esqueleto do fecheiro está errado. E depois, estando o fecheiro totalmente correto, que é o caso destes 4 fecheiros aqui em baixo, o Colby vai começar a aplicar um conjunto de regras, portanto, aplica de forma automatizada um conjunto de regras standard, ok? Sobre a qualidade dos dados, ok? Só para ter aqui uma ideia, se o João e a sua equipa tivessem usado o Colby na altura, eles poderiam vir aqui a esta área de resultados, ok? Que é onde nós temos precisamente quais é que são as potenciais incongruências. Isto podem ser, já agora, só para perceberem, podemos ter aqui falsos positivos, mas basicamente aqui estão os tipos de problemas que eu tenho nos fecheiros que eu carreguei aqui no Colby. Ou seja, basicamente nós aqui temos uma descrição do erro que estamos a validar, ok? Isto é um identificador, um código interno da regra, ok? Isto aqui é o grau de severidade ou criticidade da regra, ok? E depois temos aqui a entidade sobre a qual se aplica esta regra em termos de dados do SAFT, ok? Qual é que é o tipo de regra? E aqui à direita no verificado eu tenho aqui quais é que são os meus problemas, portanto, as minhas transações contabilísticas, os meus documentos, as minhas faturas, as minhas notas de crédito, os meus dados mestre, sobre os quais esta regra é aplicada e detectou e lançou-me um aviso, detectou um potencial problema. Exemplos, por exemplo, vou-vos dar aqui dois ou três exemplos de erros que acontecem e que não são visíveis no lado do ERP. Nós sabemos que alguns ERPs, por exemplo, têm já uma transação que valida, por exemplo, se o saldo é contra a natura, mas é o saldo à data. Se eu tiver movimentos até ao dia 3 de dezembro, o que me vai indicar é se aquele saldo à data, com o acumulado que eu tenho, é contra a natura ou não. O que estamos aqui a indicar, e o que vos garantimos em termos de Colby, é que, por exemplo, nós aqui nesta regra estamos a validar se o saldo de abertura, ok? Saldo de abertura, que é o saldo portanto, fecho do ano anterior e saldo de abertura do ano corrente, se o saldo de abertura é diferente do saldo esperado. E temos aqui 4 contas, ok? Sobre as quais temos aqui a identificação clara do código da conta, temos aqui a identificação de taxonomia, e que me diz que eu tenho um saldo de abertura a débito, mas o saldo esperado é um saldo criador, ok? Portanto, isto nos saldos de abertura, ok? Outro tipo de erro que acontece, por exemplo, tem a ver também muito com a exportação do tipo de movimento que é feito e que é categorizado no ERP, por exemplo, os movimentos de apuramento de contas, de apuramento de resultados, perdão. O que acontece? Nós temos aqui regras para validar o saldo antes de apuramento e o saldo após apuramento. Por exemplo, só para terem uma ideia, quando se faz um lançamento de apuramento num sistema, esse lançamento não quer dizer que ele esteja feito de forma errada no ERP, mas ele tem que ser corretamente categorizado num campo que passa no SAFT, que é o Transaction Type, tecnicamente falando, e que vai determinar qual é que é se o lançamento contabilístico é um lançamento normal ou se é, por exemplo, um documento de apuramento de resultados de acordo com a definição e de acordo com as entradas disponíveis e definidas na portaria, ok?
O que nós temos vindo a reparar é que neste tipo de exportações, ok, há um conjunto de erros crassos e que invalidam, só para terem uma ideia, este tipo de erros, como sabem, vão invalidar precisamente a submissão da IES, ou seja, um fecheiro que tenha um saldo contra a natura vai ser invalidado, portanto não vai estar válido, segundo as regras do SEDAT e que estão anunciadas também e publicadas pela própria autoridade tributária, não vai ser aceito para pré-preenchimento da IES, ou seja, o fecheiro não está válido para a submissão da IES. Um dos erros também, e para não me alongar muito mais aqui com esta parte, queria mostrar-vos aqui outras funcionalidades. Outro tipo de erro que acontece é, por exemplo, a exportação, temos aqui mais em baixo, é, por exemplo, a exportação da estrutura do balanço, que é um problema, ok, que não é visível no ERP. Portanto, como sabem, os planos de contas são planos de contas que têm no vosso ERP, ou melhor, em todos, são planos de contas flat, ou seja, são só contas de movimento, mas em termos de exportação do próprio fecheiro SAFT, tem que ir uma estrutura definida em termos de balanço, ou seja, há uma estrutura própria definida para a exportação do SAFT e que leva a hierarquia, ou seja, a estrutura do balanço em termos de plano de contas, ok? E normalmente, 99% dos casos, também detectamos erros neste tipo de exportação, ok? Falamos também aqui um bocadinho em termos de faturação, para não estarmos somente focados na parte da contabilidade, nós temos aqui também regras que me validam, por exemplo, em termos de faturação, que me validam, por exemplo, se o cálculo, em termos de imposto, por exemplo, está corretamente efetuado, linhas versus cabeçalho. Quem fala em termos de imposto, fala também em termos de valor líquido do documento, ok? Pronto, estava aqui, assim, eu dava aqui alguns exemplos, por exemplo, estão a ver aqui este exemplo, ok? Eu tenho aqui uma discrepância e estou aqui a dar uma tolerância de 2 cêntimos entre o total do imposto do documento, ou melhor, entre o total do documento com imposto e o total do documento sem imposto, ok? Portanto, e se eu for aqui, por exemplo, mais uma vez, eu vou aqui ver qual é que é o meu documento em concreto, ok? Uma das funcionalidades também importantes do Colby é que eu posso, ou seja, o Colby é uma ferramenta de auditoria, portanto, não alteramos dados, nós só fazemos a persistência da informação e fazemos auditoria e análise e navegação sobre os dados, ok? Os dados têm que ser sempre corrigidos no ERP, portanto, na fonte. Mas eu tenho forma de, imaginemos que temos o ano 2019, portanto, estamos a falar do ano 2019, o ano 2019 já está fechado, eu não tenho não tenho forma de ir e alterar o movimento para 2019. O que é que eu posso fazer para me preparar previamente para qualquer justificação ou mesmo para a auditoria interna? Eu posso colocar aqui uma nota justificativa, colocar em conformidade, caso isto seja um falso positivo, este meu finding que eu tive aqui, esta potencial exceção, e coloco aqui em conformidade ou não e gravo, ok, e esta minha nota de auditoria vai-me ficar agarrada aqui no Colby e indexada a este finding, ok? Pronto, depois para terem também aqui uma noção, em termos para vos ajudar nesta questão do pré-preenchimento da IES, temos aqui alguns relatórios, nomeadamente o balanço, ok? E a demonstração de resultados funciona da mesma forma, mas para terem aqui uma ideia, nós aqui no Colby estamos a construir o balanço de acordo com a definição do mapeamento definido pela própria autoridade tributária em termos de taxonomias e aqui, só para terem uma ideia, estamos também a fazer um comparativo até 4 anos, ou seja, este ano é o ano corrente, 2019, se virem cá em cima, nós podemos aqui carregar os anos que bem pretendermos e temos aqui a comutação, ela vai-me alterar aqui os dados, mas olhando para o ano 2019, que é o ano corrente, eu tenho aqui o ano 2018 carregado e ele está-me a fazer aqui um comparativo com base nesses dados. Portanto, eu, enquanto utilizador, só tive que arrastar o fecheiro, ok? E não tive que fazer mais nada. Portanto, o Colby constrói-me esta informação. E para terem uma ideia, eu consigo ir daqui, por exemplo, os ativos fixos tangíveis, carregar aqui nesta linha e ir para o detalhe, ok, das taxonomias que estão atribuídas precisamente àquela rúbrica do balanço. E assim sucessivamente. Se eu carregar aqui nos ativos fixos tangíveis em termos de equipamento básico, eu consigo fazer o drill down e, inclusive, tenho aqui as contas e até aos movimentos. Se estão a bem reparar, aqui tem aqui o movimento de abertura e tenho aqui os movimentos contabilísticos lançados posteriormente. Ou seja, isto são os movimentos contabilísticos que eu tenho no meu sistema de contabilidade, okay? No meu ERP. Quem diz já agora, o balanço diz também aqui a demonstração de resultados, só para terem uma ideia, em que eu consigo, por exemplo, ter aqui um comparativo, só para terem
uma noção da minha evolução, por exemplo, de vendas, ok? Eu aqui sei que de 2018 para 2019 aumentei aqui as minhas vendas e aumentei também, por exemplo, aqui o meu fornecimento de serviços externos, ok? Portanto, eu tenho aqui esta análise. Uma questão muito importante aqui também para vos ajudar nesta questão do pré-preenchimento da IES é que aqui no CSV nós conseguimos sempre exportar a informação para Excel. No caso do balanço e da demonstração de resultados, eu consigo exportar, inclusive, por taxonomia ou por contas, ok? Eu vou exportar aqui por contas, só para perceberem aqui a mais-valia desta funcionalidade. Eu vou abrir aqui o fecheiro Excel, está-me aqui a fazer download, não sei se estão a ver, e vou abrir aqui o fecheiro. Portanto, o que é exportado aqui para o fecheiro Excel é exatamente a leitura que existe aqui, portanto, dos dados carregados no COBI, que estão aqui na tela, com uma grande vantagem em que eu vou ter aqui no balanço, se bem estão a reparar no balanço, tem aqui todas as rúbricas que estão ali no ecrã, ok? Com uma grande vantagem, eu aqui tenho a identificação, por exemplo, os ativos fixos tangíveis, que para este campo da IES, que tem este código, A00101, vai ser mapeado precisamente este saldo, ok? E para ter aqui uma ideia também do alcance, nós temos aqui, mais para a direita, uma coluna onde diz aqui conferência do ano corrente. O que é isto? Nós estamos a fazer um double check entre este saldo do ano corrente e os movimentos, de acordo com a definição das taxonomias, que contribuem para este saldo. Onde é que estão esses movimentos? Este detalhe. Estão a ver aqui ativos fixos tangíveis, eu tenho uma folha por cada rúbrica destas, ok? E se for aos ativos fixos tangíveis, eu tenho aqui, se for aqui ao saldo, precisamente ele tem que me dar aquele valor que lá estava dos 66.683,48, ok? Pronto, eu aqui consigo ter, desde a construção automática do balanço e da demonstração de resultados, à garantia pelo menos à pré-validação, digamos assim, do saldo que vai passar para determinadas e para os campos da IES. Como sabem, o pré-preenchimento da IES vai ser, nesta fase inicial, maioritariamente sobre o balanço e a demonstração de resultados. Antes de passarmos aqui à visão geral, só para terem uma ideia, temos aqui outro conjunto de relatórios, o balancete por si, ok? E depois temos aqui o de contas, e depois temos aqui um balancete plurianual e o balancete também por taxonomia anual e o plurianual também, ok? Portanto, eu consigo sempre exportar esta informação, tudo para, como referi, para Excel. Um dos relatórios que temos e que também tem-se tornado muito útil é, por exemplo, este extrato de contrapartidas. O que é que isto me faz? Se eu for, por exemplo, aqui a uma conta qualquer de caixa, por exemplo, eu consigo ver quais é que são as contrapartidas desta minha conta que eu selecionei. Ou seja, eu tenho aqui esta minha conta e tenho aqui todos os movimentos como contrapartida desta. Quem diz conta de caixa diz, por exemplo, terceiros, por exemplo, ou o Estado, onde eu consigo, por exemplo, ver os pagamentos por conta para a Segurança Social, para as finanças e por aí fora, ok? Portanto, se o João e a sua equipa tivessem o COBI, não teriam surpresas, lá está, embora os dados do ERP aparentemente possam estar, e não temos a menor dúvida que é pelo ERP que as empresas fecham contas, sempre assim foi e há de continuar a ser, o que estamos aqui a dizer é que na exportação do fecheiro SAFT, como é que garantem que os dados que estão no ERP, ok, estão em linha com o que está no SAFT e, acima de tudo, se os movimentos que estão a ser feitos no ERP estão corretos à luz das portarias SAFT, por um lado, e também em termos do que é as boas práticas, digamos assim, o que é correto em termos fiscais e legais, ok? Para ter aqui, e para terminar, uma ideia, em termos de visão geral, nós temos aqui a informação toda consolidada, com um conjunto de indicadores, aqui indicadores de vendas, ok, cá em cima, onde temos aqui vendas por período, isto para o ano que eu tenho aqui selecionado. Aqui em baixo tenho um top de produtos e um top de clientes, onde eu consigo fazer drill down, por exemplo, chamemos da conta corrente deste cliente, com base nos dados, obviamente, que tenho exportados no SAFT e onde consigo, para terem uma ideia, portanto, isto é um mini BI sobre os dados contidos no fecheiro SAFT e onde eu consigo ter, por exemplo, para este meu cliente que eu selecionei, ou que eu cliquei, ter aqui a sazonalidade das vendas, quais é que são os produtos que este cliente mais me compra, ok? E depois aqui em baixo os documentos por si emitidos a este cliente. Outra, e para terminar,
de informação muito relevante é aqui a construção que temos cá de uma forma gráfica e numa única visão do balanço e da demonstração de resultados, onde ele, por exemplo, o João e a sua equipa e o diretor financeiro, se tivessem importado os dados aqui no COB, viam logo que há aqui um problema qualquer no balanço, porque como estão a ver o balanço está desbalanceado, ok? E portanto eu posso ter aqui movimentos que estão registados no RP e que não estão exportados para o SAFT, posso ter, por exemplo, uma definição errada, por exemplo, em termos de taxonomias, portanto um conjunto de problemas que me fazem com que estes dados não estejam corretos. Se repararem aqui, também tem aqui um conjunto de indicadores, os quais tem aqui um fundo de maneio e tem aqui o valor, a linha amarela do fundo de maneio, claro que os dados não estão balanceados, isto também não há de estar correto, e aqui em termos de demonstração de resultados, onde tem aqui também um resultado líquido ou um cálculo de EBIT ou uma margem de EBIT, ok? Se carregar aqui já agora, vou também para o detalhe destes movimentos. E aqui mais em baixo, um conjunto de dimensões, portanto, documentos emitidos pela comercial versus as receitas, e aqui IVA liquidado e IVA dedutível, onde eu consigo também ir fazer drill down para os movimentos, tanto de faturação a verde como de contabilidade. Só para terem uma noção daqui do alcance, eu, por exemplo, aqui em baixo, consigo ter uma ideia de que, por exemplo, o meu top 10 de clientes fazem-me aqui cerca de 75,5% das minhas vendas, ok? E aqui os países para onde eu mais exporto ou onde eu mais vendo, e aqui conjunto de informação sobre vendas sobre os produtos, ok? Pronto, com isto, penso que temos aqui a parte da demonstração feita, exatamente. Tem aqui também já agora para vos mostrar muito rapidamente para terminar, que é integrar as taxonomias, como o meu colega Tiago também já referiu, mas basicamente nós aqui estamos isto é o nível de passo, digamos, o passo número 0, que é aqui se o vosso plano de contas, que é o que está aqui à esquerda, está corretamente, tem um mapeamento correto para as taxonomias, onde nós estamos aqui a indicar se está conforme ou não conforme, e nos casos onde esta conta tenha um mapeamento de acordo com as tabelas que estão na portaria, nós vamos aqui recomendar, se estiver não conforme, vamos indicar qual é que é a taxonomia para esta conta e vice-versa, ok? Pronto, indo só aqui, para não me alongar muito mais, eu só vos queria deixar aqui a nota de que, em termos de COBI, portanto, o COBI permite-vos ter precisamente a certeza e assegurarem se o vosso SAFT está válido, tanto em termos de dados lá contidos, como de informação a enviar, do fecheiro de contabilidade que será enviado em sede com o propósito de pré-preenchimento da IES, mas também o qual pode-vos ajudar muito mais para além disto, dando aqui só 2 exemplos, como por exemplo, nós conseguimos integrar de diferentes fontes, por exemplo, dados, por exemplo, o viés ou o próprio e-fatura, e fazer, por exemplo, um cruzamento de dados ou enviar, inclusivamente, a informação, integrar isto com o ERP para, por exemplo, vocês validarem ou terem a informação das faturas que os vossos fornecedores, por exemplo, reportam ao e-fatura e fazer um cruzamento com os dados que vocês têm lançados na própria contabilidade, ok? Só para ter aqui uma ideia de como é que podemos ir, de como é que os podemos ajudar e como é que podemos contribuir também em termos de outros casos de uso. E pronto, e com isto deixo aqui, já me aluguei um bocadinho, mas deixo aqui para perguntas e respostas, e estamos totalmente disponíveis para vos esclarecermos também. Obrigada. Já estamos aqui realmente um bocadinho em cima da hora. Só em termos de curiosidade, da vossa experiência, qual é a taxa de fecheiros de contabilidade válidos que têm encontrado? É assim, fecheiros de contabilidade, o que é verdade é que nós estamos falando em percentagem, eu diria que 95% dos fecheiros estão em erros de estrutura, ok? Já nem estou a falar daqueles exemplos que referi, que têm a ver com erros de qualidade de dados, saldos e por aí fora, exportação da estrutura do balanço. Portanto, estamos a falar de uma taxa para cima de 95%, seguramente, em termos de erros de, mais uma vez, estrutura de SAFT de contabilidade. Isto também porquê? Porque as empresas, o SAFT de faturação que é enviado mensalmente ao e-fatura, as empresas olharam para ele e, efetivamente, analisaram a informação lá contida, mas o SAFT de contabilidade, até agora, é muito raro. Portanto, as empresas, o que é facto e aquilo que nos apercebemos é que as empresas, na grande maioria delas, nem sequer olhou para o fecheiro SAFT de contabilidade. Okay?
Ok, Bruno, obrigada. Susana, só aqui se calhar uma última questão, porque já estamos um bocadinho em cima da hora. Podes explicar-nos como funciona a subscrição e a disponibilização da solução Colby? Sim, um bocadinho também o Tiago referiu que a solução pode ser disponibilizada numa versão cloud ou numa versão de instalação local. Em ambas situações, a solução é disponibilizada por uma subscrição anual, que depende do número de empresas que temos, portanto a solução é licenciada por NIF, e depois também tem uma tabela correspondente de escalões de faturação. Portanto, se for apenas uma empresa, e vemos o volume de faturação dessa empresa e existe um valor anual para a subscrição da solução. Se for um grupo de empresas, vemos para o conjunto das várias empresas qual é o volume de negócios de cada uma dessas empresas e aplicamos, digamos, a tal tabela que tem por escalões um valor correspondente anual. Ok, Sofia? É assim que funciona. Obrigada, Susana. Tiago, uma última questão. Que referências existem em Portugal que utilizam a solução Colby? Que clientes? Sim, enfim, a gente já passou aqui algumas referências. Efetivamente, nós temos desde grandes multinacionais, mesmo da área da auditoria e consultoria, como a Ernst & Young, por exemplo, é um dos nossos principais clientes nestas áreas da tax compliance e de auditoria digital. Também nos intensamente com eles em várias frentes. Temos a BDO, por exemplo, também nesse layer, entre outras empresas de consultoria, mais boutiques, por aí afora. Depois temos camadas de grandes empresas, portanto, isto naturalmente a informação fica mais dispersa, não mais dispersa, mas mais difícil de auditar quanto maior for a empresa, não é? Portanto, naturalmente que este tipo de ferramentas é cada vez mais válido quanto maior for a dimensão e a variedade do grupo de empresas e de indústrias, etc. E por isso ele efetivamente nas médias para grandes empresas é onde ele realmente consegue ter uma mais-valia grande, porque empresas mais pequenas naturalmente conseguem de uma forma menos sofisticada se calhar identificar um problema ou outro, não é? Agora a este nível, efetivamente, a gente tem empresas, diria que 30% das 500 maiores empresas em Portugal já utilizam o Colby e, infelizmente, cada vez mais aumentarmos. Portanto, aqui estamos a falar de empresas desde Jerome Martins, a Simpores, efetivamente a Forécias, a Grupo Pestana, portanto, Sona Sierras, enfim, temos basicamente, se a gente quiser fazer um overall, 30% das empresas do top 500, enfim, trabalhar connosco de alguma forma e algumas até mais do que isso, porque há algumas que têm alguns projetos específicos mais pequenos, mas que na perspectiva de efetivamente podemos aprofundar a relação e podemos ajudá-los nesta dinâmica que é no final toda win-win, toda a gente ganha, porque do lado das empresas poupa-se tempo em identificar os problemas e diretamente ao assunto, em vez de estarmos aqui a navegar para trás e para a frente e a perder tempo, e sabermos quais são os problemas, efetivamente, não andarmos às escuras, de olhos vendados, à espera que a AT diga alguma coisa, e por outro lado, o lado da AT também é ótimo porque recebe a informação sem erros, que é o que quer. Portanto, a AT também não quer receber informação com erros, até quer receber informação limpa dos erros. Aliás, a AT tem várias frentes de trabalho no sentido de trabalhar com OCCs e com a soft, etc., no sentido de limpar ao máximo que o mercado consiga produzir informação cada vez mais correta, mais limpa, com menos problemas possíveis. Portanto, do lado a AT também tem essa perspectiva de que quer receber a informação o mais limpa possível. Portanto, é um trabalho que toda a gente ganha do lado da AT, ganha do lado dos clientes, nós ganhamos também a nossa parte de estarmos especializados nisto e podemos agregar valor poupando tempo às empresas. Tiago, permite-me só acrescentar uma referência que parece-me que é interessante também falar sobre ela, que é a própria utilização que a Hidra dá ao sistema. Portanto, no suporte que nós fazemos aos clientes, empresas de tecnologias podem fazer, nós utilizamos a solução Colby para apoiar, digamos, o trabalho que fazemos nos nossos clientes. Tal como as consultoras que há pouco o Tiago referiu, que também utilizam a solução na ótica de
do serviço que prestam aos seus clientes, as empresas de tecnologia e também os gabinetes de contabilidade, os contabilistas também podem utilizar esta ferramenta para melhorar o serviço que prestam aos seus clientes. Ok, gostava também de deixar só esta nota. Sim, claramente, sim. Sim, é isso. Sim, claramente, efetivamente, no layer de pequenas para médias é onde efetivamente os contabilistas atuam. Os contabilistas certificados, vamos dizer assim, onde tem uma carteira de clientes, enfim, efetivamente aí o COBI faz sentido numa perspectiva conjunta, não é conjunta, mas numa perspectiva de utilização do lado do contabilista ou do prestador de serviço sobre essas empresas, porque é ele que vai efetivamente ter essa incumbência, ou parcialmente ter essa incumbência de identificar os problemas antecipadamente na informação, portanto ele tem essa corresponsabilidade, apesar de ser um prestador externo, um outsourcer, mas que tem essa incumbência de corresponsabilidade de colaborar na identificação dos erros. E naturalmente que isto é um tipo de ferramentas fundamental para eles, nesta fase, fundamental, as ferramentas existem algumas questões, alguns validadores básicos no mercado, mas quer dizer, nada ao nível de fazer uma auditoria tão profunda como nós fazemos dos dados, não só de estrutura, mas a profundidade dos dados, substantividade, e portanto chega ao nível do controle interno em si e dos processos de negócio, enfim, portanto é realmente bastante, enfim, não tem comparação possível ao nível de profundidade que a gente atua. É isso mesmo, exatamente. Ok, muito obrigada. Em termos de questões, está tudo respondido. Também, se entretanto surgir alguma dúvida, estamos sempre disponíveis para esclarecer. Quero apenas lembrar que esta sessão está a ser gravada e vai ser enviada por e-mail aos participantes. Pronto, resta-me apenas agradecer a disponibilidade de todos, especialmente do Bruno e do Tiago, e claro, da Susana também. Um gosto. Não sei se querem acrescentar... Não temos mais questões, peço desculpa. Não temos mais questões. Eu estava mute, peço imensa desculpa, não tinha reparado, estava aqui a falar sozinho, estava a pregar ao Santo António. Portanto, depois só mesmo aquela questão, certo? Aquela questão. Sim. Em termos de questões está tudo respondido. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Não, é assim, os desafios perante a questão que foi colocada pelos participantes, desafios portanto, ao fim da reunião a contactarem a Hidra, a Susana, e a obterem o COBI, e depois vão perceber efetivamente os erros que têm no vosso CSAT, garantidamente, está bem? Obrigada, Bruno. Muito obrigada, então. Muito obrigado. Bom dia, obrigada.